Olá, seja bem-vindo ao nosso canal e hoje nós temos aqui uma técnica fantástica e incrível, testada por muitas décadas e que vem transformando vidas de pessoas e também vidas de nações e que você pode usar na sua vida. É, claro, uma técnica que aumenta a produtividade, aumenta a assertividade, aumenta a harmonia e a razão de viver. Eu convido você a assistir este vídeo até o final para que você tome consciência total de tudo aquilo que você pode fazer de uma forma bem simples e que vai transformar de fato a sua realidade se você exercitar o conhecimento que nós vamos dar aqui para você. Eu convido também para que você possa se inscrever no canal, aproveite e ative o sininho e, claro, sabendo tudo que vai ser ensinado para você, curta, compartilhe. O nosso objetivo é ajudar pessoas como você a terem uma vida melhor por meio de técnicas de gestão simples e transformadoras. Vamos lá! Se você quiser melhorar a sua vida, certamente você deveria pensar em fazer mais com menos, ou seja, mais coisas no mesmo dia de 24 horas, com menos esforço, obtendo mais resultado. É claro que você, me ouvindo assim, pode vir a pensar que eu estou falando de uma coisa mágica, de uma coisa impossível. Na verdade, existem dezenas de técnicas que fazem isso e hoje eu vou te ensinar uma das mais poderosas técnicas que executam isso na vida das pessoas, na vida das empresas ou também de lugares, de países. E é uma ideia muito simples, mas muito poderosa. A ideia de que ao longo dos dias nós vamos fazendo coisas e essas coisas muitas vezes não são coisas novas, mas nós estamos muitas vezes gastando o nosso tempo e também os nossos recursos com coisas que são, na verdade, tentativas de consertar os erros do passado. Errar é empobrecedor. Nós ficamos pagando o preço dos nossos erros. Aliás, Peter Senge dizia que nós muitas vezes estamos hoje tendo os problemas da atualidade fruto das soluções que nós demos no passado. Ou seja, anteriormente nós tomamos decisões que achávamos serem corretas, mas essas decisões, na verdade, iriam gerar problemas lá na frente que nós muitas vezes não pensamos, ou seja, não eram as melhores opções. E nesse sentido, nós tivemos vários pensadores ao longo da história que foram justamente raciocinando como nós podemos fazer para diminuir os erros em nossas vidas. Errar é humano, isso é um fato. Há uma frase, inclusive, famosa que diz que tolo é continuar errando, não é mesmo? Mas veja, e se nós pudéssemos praticamente não errar? Ou diminuir dramaticamente os erros em nossas vidas? Isso é possível? Sim, é possível. E isso surgiu ali por volta dos anos 1950, as primeiras tentativas de começar a tentar diminuir os erros. E por volta de 1960 nós começamos a ter uma grande filosofia sobre isso, chamada filosofia do Pokayoke. O que é um Pokayoke? Aqui no vídeo vai aparecer a forma com que essa palavra é escrita. É uma palavra em japonês que basicamente quer dizer combate ao erro ou, digamos assim, uma forma de você ter uma maneira automática de proibir o erro. Veja que coisa interessante. Muitas vezes nós nos deparamos com as dificuldades da vida e normalmente são dificuldades geradas por erros e nós achamos que nós vamos corrigir esses erros com mais esforços, com mais recursos, com mais insistência, quando na verdade nós poderíamos optar simplesmente por não ter o erro. Esta é a lógica do Pokayoke. Por exemplo, nós podemos desenvolver isso, uma série de técnicas de gestão a partir da lógica do Pokayoke que você pode usar. Uma delas é conhecida como checklist. O que é o checklist? Checklist é um conjunto de situações que você precisa ter na sua empresa, na sua vida e que você precisa verificar
de tempos em tempos para que o erro não aconteça. Digamos, na sua casa, às 20 horas você decide que tudo tem que parar, então você tem que ter as luzes apagadas, você tem que verificar se todas as torneiras estão devidamente fechadas para que não haja fuga de água, então você começa a anotar as coisas e começa naquele horário, daquele jeito, daquela forma, a ir lá verificar se aquelas coisas que deveriam estar daquela maneira estão de fato como deveriam estar. Por incrível que pareça, esta mania dos checklists diminui muito as possibilidades de erro. Mas o Poka-Yoke não para apenas na questão dos checklists. Existem Poka-Yokes cada vez mais poderosos, pelo menos em 5 níveis de inteligência. Um deles, por exemplo, foi testado na Toyota. A Toyota tinha um grande problema. O problema é que as pessoas reclamavam demais do carro da Toyota porque aquele carro fatalmente perdia muito a bateria. A energia do carro era perdida muito rapidamente. Então, o que a Toyota fez? O que todo mundo faria. Tentou conscientizar os motoristas para que eles tomassem cuidado com a bateria, tentou dar lições, fazer treinamentos sobre como usar melhor o carro, economizando as baterias, etc., para diminuir o problema, até que de repente tomaram contato com essa filosofia Poka-Yoke e tiveram uma ideia. E se nós proibíssemos as pessoas automaticamente de errar na condução dos seus automóveis de maneira que os carros economizassem automaticamente muita a bateria? Foram investigar e descobriram que o que acontecia normalmente é que as pessoas chegavam nos lugares onde deveriam estar com o farol ligado, tirava a chave do carro e esquecia o farol ligado e, claro, aquilo consumia a bateria arriava. Então, eles começaram a raciocinar: e se nós gerássemos o seguinte autômato? Quando a chave do carro é retirada, então a bateria ela vai parar de ser usada porque nós vamos desligar automaticamente os faróis. E isso começou a acontecer de maneira que as reclamações simplesmente começaram a sumir, porque as pessoas esqueciam o farol ligado, mas o farol era automaticamente desligado, porque havia um procedimento de Poka-Yoke. Isso pode ser feito nas mais diferentes formas, na sua casa, na sua empresa, seja lá onde for, por exemplo, com luzes em que você coloca sensores de movimento de uma maneira que, se não houver pessoas naquele lugar, simplesmente a luz vai se apagar. Mas isso, claro, não é apenas usado para situações de equipamentos eletrônicos. Você pode usar isso também de outras maneiras. Você pode ter processos que sejam Poka-Yokados, como, por exemplo, o fato de um cliente seu entra em contato com você e compra a cada 6 meses. Você precisa ter algum tipo de registro para que verifique quando foi a última compra daquele cliente, de maneira que quando ele completar exatos 6 meses, seja disparado um alerta e então as pessoas simplesmente vão na empresa perceber que agora está na hora de entrar em contato com o cliente tal e então começar a tentar a venda, e uma venda que provavelmente vai acontecer. Eu vou contar aqui uma história para você entender as possibilidades de Poka-Yoke, principalmente quando você começa a pensar em uso de tecnologia junto com o processo. Eu me lembro de um cliente nosso que tinha um grande problema. E o problema dele era o seguinte: os clientes iam até a sua loja, que era uma empresa, uma pequena indústria. Nessa pequena indústria, eles fabricavam os produtos para os clientes, eram produtos pesados. E o cliente ia lá e comprava, portanto era uma pequena indústria com varejo, ele vendia, comercializava aquilo que ele fabricava, e as pessoas, quando compravam e iam para o caixa para pagar, o pessoal do estoque tinha aproximadamente 2 a 3 minutos para entregar os produtos, que eram muito pesados. E era muito comum que os clientes comprassem e ficassem reclamando à espera do pessoal do estoque, porque a turma lá do estoque estava dispersa, fazendo outras coisas. E então, olha, houve muita demissão.
de gente que as pessoas reclamavam, puxa, nunca me atende, nunca está no lugar certo. Houve muita reclamação, muito treinamento, muita tentativa, até que nós chegamos com a ideia do Poka-Yoke. Então, o que nós bolamos lá? Nós fizemos o seguinte, no estoque havia apenas um computador. E este computador, sobre ele havia uma lâmpada que foi instalada. E também colocamos no estoque uma espécie de uma campainha. E também demos à pessoa do estoque um celular que era ligado ao sistema da empresa. De maneira que quando a venda acontecia, ocorria o seguinte, o computador do estoque parava de funcionar e era aberta uma tela bem vermelha, bem brilhante, que ficava piscando dizendo, foi feita uma venda, essa aqui é a venda, pegue os produtos. E então a pessoa do estoque tinha 10 segundos para tocar no computador e informar que estava providenciando, porque senão ele recebia também um torpedo, o seu celular começava a vibrar sem parar e também a lâmpada amarela por cima do computador era acesa e uma campainha que estava ali começava a tocar bem pequenininho. E aí o que acontecia? A cada 10 segundos o volume daquela campainha aumentava, de maneira que com aproximadamente 40 segundos o volume estava ensurdecedor. Todas as pessoas já estavam querendo brigar com a pessoa lá, atenda por favor o cliente. E então ele se sentia envergonhado com tantos alertas, corria e atendia o cliente, de maneira que o índice de reclamação praticamente acabou, de maneira que as pessoas do estoque começaram a ser vistas como pessoas eficientes, capazes, pessoas que entregavam resultados. Isso basicamente são Poka-Yokes. Você pode transformar em muito a sua vida, enchendo a sua vida de Poka-Yokes. É preciso, claro, ter um pouco de imaginação, olhar para a sua realidade e começar a imaginar o que eu posso fazer na minha realidade aqui para criar situações que proíbam o erro, mesmo que eu não queira ou mesmo que eu esteja totalmente displicente com as situações, mas isso aqui, se ocorrer aquilo que ocorre normalmente, não vai acontecer o erro, de maneira que começa a acontecer na sua vida o seguinte, você começa a não errar, começa a acertar muito e o efeito disso é que você começa a ter mais prosperidade, mais harmonia, mais efeito, mais paz. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e que essas ideias poderosas que têm transformado a vida de milhões esteja agora chegando aos teus ouvidos, ao teu coração e você possa começar a pensar sobre elas e também meditando, transformando a sua vida, criando Poka-Yokes que são importantes para você. Se inscreva no canal, ative o sininho, curta, compartilhe e ajude outras pessoas também a terem uma vida melhor por meio de técnicas de gestão.